Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra Bela de Odessa, da escritora Raquel Bassan, que foi publicada aqui no Brasil em 2019 pela Editora dos Editores. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, o Bela de Odessa, é um romance histórico, é um livro de ficção que gira em torno da história, da saga de uma família judia no contexto da Revolução Russa, ali pelos anos da primeira metade do século XX. E a escritora desse livro, a autora Raquel Bassan, ela é neta de imigrantes judeus russos. E a vontade da construção dessa obra veio muito das raízes dela. Ela sempre teve interesse nas raízes de seus antepassados, de imigrantes judeus, como é o contexto da Rússia, é algo próximo da árvore genealógica dela. E ela fez viagens, pesquisas de campo, à Rússia, à Ucrânia, também à Turquia, para conhecer mais das histórias, dos episódios que passaram, através de leituras históricas, de entrevistas, relatos, enfim. E o livro Bela de Odessa, a trama gira em torno de um casal, o caso Bela e Mishka. Eles dois, na Rússia do início do século XX, que tinham famílias que eram amigas. Bela, que era filha de Feig Yakov e terminou sendo criada e tendo sua formação em grande parte pelos Blumenfeld. E Mishka, que tinha a família, que era filho de Yeta e David, que era uma família nobre, era uma família de condições muito boas, que era amiga dos Blumenfeld. E eles se conheceram e daí nasceu um romance, daí nasceu a história de uma paixão. Aí a gente tem que pensar, tem que situar o romance, o Bela de Odessa, que é um livro de ficção, não é um livro que tem uma preocupação objetiva com a história, de modo detalhado como foi contado, embora tenha um contexto histórico muito importante para a compreensão da obra, para a experiência do livro, do enredo, que é a Rússia do início do século XX. Rússia no início do século XX tinha um governo czarista, que era uma monarquia que passava por muita instabilidade, porque havia uma classe operária que trabalhava muito para ganhar muito pouco, e daí a gente tinha condições muito complicadas, condições de fome, de dificuldades, em algumas regiões da Rússia até de miséria. Daí existia uma insatisfação popular muito grande com o governo czarista. Somado a isso, havia toda a questão da Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 1914 e veio acabar em 1918. Ali na Rússia a gente pode falar que 1917 já estava nos seus momentos finais. E também a recente industrialização da Rússia. Então a gente tinha um país que vinha passando por dificuldades, uma instabilidade social, política, econômica muito grande, e que o povo estava insatisfeito. Daí nasce a Revolução Russa. E aqui eu não vou me estender em detalhes sobre os atores da Revolução Russa, sobre quem fez o quê, mas era um projeto, era uma ideia de uma revolução que tornaria o país mais igual, que tornaria o país mais democrático. Daí a gente tinha valores como busca por justiça, como busca por igualdade, como ensino e educação para todos, valores que na teoria eram muito bonitos e que grande parte da população comprou. Grande parte da população os queria de fato, realmente. Sendo que na prática, acontecendo diversos episódios entre os líderes e os atores da época, a Revolução Russa terminou sendo um regime também autoritário,
um regime também de muita dificuldade, muita miséria, muita desigualdade, em que poucos se favoreciam e muitos sofriam, e muitos eram perseguidos também. Daí entra a questão do livro da classe dos judeus, né? Porque Bela era de família judia, Mishka também, e os judeus eram perseguidos, né? Em meio à Revolução Russa, pelo governo que implantava a Revolução. Aí é interessante porque o livro ele tem uma linha temporal muito difusa, um tanto fragmentada. A história não se passa num tempo só. A história é contada na Rússia do início do século XX, meio aos acontecimentos da época, mas ela se mistura com os capítulos, com também o Rio de Janeiro ali na década de 60, quando Bela já é a avó de Regina e conta suas histórias. Então a trama se mistura muito entre o que é presente, o que se passa no presente, e o que é contado no futuro, como se fosse o passado. E é muito interessante essa mistura, essa digressão temporal. E aí é uma história de um romance histórico que ele perpassa gerações, que ele não fica apenas em Bela e Mishka, como também vai para os seus sucessores, no caso seus netos e até bisnetos. E é um livro que ele até um pouco longo, ele é até um pouco grossinho, ele possui mais de 300 páginas, mas é escrito numa linguagem muito simples. É escrito numa linguagem muito acessível. Isso torna o livro gostoso. Isso torna um livro prazeroso de ler. Você não se cansa. Diferente de outros livros mais longos que é necessário dedicar dias, até semanas para a leitura deles, ele é um livro simples. Ele é um livro que ele preza pela concisão. Ele tem uma linguagem que vai direto ao essencial. Não busca muito rodeios, tem trama rebuscada, uma linguagem tão complicada. Então é um livro muito envolvente. É um livro muito envolvente, seja pelo contexto histórico que está inserido, que particularmente eu não conheço muitas histórias que misturem a realidade brasileira com imigrantes judeus russos, o contexto da Revolução Russa, que também é muito interessante da gente pensar, é muito interessante de a gente estudar, buscar conhecer um pouco mais, porque realmente, como eu disse, eram ideias que na teoria eram muito bonitas, eram ideias que na teoria estavam corretas, mas que na prática não foi assim. Na prática culminou em autoritarismo, culminou em perseguição a determinados grupos, a miséria, a desigualdade, enfim. Na prática foi bem diferente do que se dizia na teoria, né? E a história envolvente de Bela e Mishka e também de todas as suas árvores genealógicas que estão envolvidas, né? Então é um livro que vale muito a pena de ser lido. É um livro muito bem escrito. É uma trama muito bem construída e com personagens muito bem trabalhados. E essa questão da digressão temporal também é uma experiência muito interessante do ponto de vista literário pra gente. Então, gente, fica a dica do livro Bela de Odessa, da Raquel Bassan. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem o livro, se gostaram da história, se houve interesse. Deixa seu like aqui no vídeo também para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos. E é isso, um grande abraço, tamo junto.